Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Cláudia Souza, @o amor é palavra. Hoje eu vou contar uma história para vocês de uma mulher muito interessante, uma nova heroína da Bíblia Sagrada do Velho Testamento. Essa história é num período onde que não havia reis nem presidentes, né, onde que não havia um governante firme, formal. Foi no período de juízes. Então, a história dessa mulher, ela surge neste momento, num período muito difícil, onde que Israel estava sofrendo, então, fome, muitas pessoas brigando. É um período muito difícil, né? Que um lugar onde que não tem um governante, onde que não tem um líder, é um lugar onde que tem bagunça, onde que tem afrontas, né? É um período muito complicado, onde que quem manda são os maiorais. E a história que eu vou contar para vocês dessa mulher, exatamente nesse contexto que surge a história dela. E essa mulher, então, que eu vou contar a história dela para vocês, é a Ana. Sim, a Ana foi a mãe de Samuel, o profeta Samuel, que foi um profeta que ungiu o rei Saul e também o rei Davi, foram os primeiros reis de Israel, né? Como eu falei, ela era de um período que não existia reis em Israel, só existia juízes. E Ana surgiu neste período muito conflituoso, né? E a Ana era uma mulher estéril, uma mulher que tinha muito problema com a esterilidade, porque a esterilidade naquele período em Israel era uma vergonha para uma mulher. Então, uma mulher que não podia ter filhos, uma mulher que não poderia gerar, então essa mulher era meio que excluída da sociedade, né? Era como se ela tivesse uma doença muito grave. E Ana, então, ela era casada com Eucana. Ela era uma mulher casada, uma mulher comum, como qualquer uma de nós. Mas que ela tinha esse problema sério que era da esterilidade. Na cultura israelense, as mulheres que não poderiam ter filhos, então os maridos arrumavam uma outra mulher que tinha o direito de casar com outra mulher que poderia dar filhos para eles. E Eucana, então, casa com a segunda esposa, né? Uma segunda esposa que era Penina. E a Penina era uma mulher fértil, né? Ela teve vários filhos e por ela ter tido vários filhos, e ela vivia afligindo então a Ana, porque a Ana era a escolhida de Eucana, era a preferida dele, porém ela era estéril. Então ela supostamente, né, ela fazia muita chacota de Ana, ela excluía a Ana, né, humilhava a Ana por causa da esterilidade dela. E aquilo entristecia muito o coração de Eucana, que era o seu marido, né, que ele gostava muito dela. E assim a Ana foi ficando, né, cada vez mais triste, foi ficando uma mulher triste, uma mulher para baixo. E todos os dias ela corria ao templo de Israel para poder orar, né, clamar ao Senhor um filho. Porque, como eu falei, uma mulher sem filho era uma mulher então isolada da sociedade, né, era uma mulher que ela trazia então tristeza para a família, né? O filho para a mulher é a continuação da linhagem, né? E a Ana então tinha esse grande conflito na vida dela de viver uma vida triste, né? Ela tinha de tudo, mas era uma mulher triste de espírito, né? O nome Ana significa graciosa, né? Uma mulher que foi abençoada por Deus. E Ana então estava vivendo então aquela decadência na vida dela, aquele conflito. Cada vez mais a Penina tirava ela,
E ela com o coração muito triste, porque filhos é a salvação, né? É como se a família estivesse salva. E a Penina continuava afligindo Ana, afligia a Ana. E a Ana começou todos os dias para o templo. Naquela época, o profeta do templo, que era um sacerdote, era Eli, o profeta Eli. E ela vivia então todos os dias lá, clamando a Deus um filho. E nessa espera toda, então ela vivia sendo provocada pela Penina. Todos os dias, Penina humilhava, as pessoas tinham preconceito dela, né? Então eram os olhares maldosos, né, das pessoas daquela época. E estava sendo então um conflito muito grande para Ana. Então o que aconteceu? Ana, ela então consegue ir para o templo e começou a clamar com muito fervor, com muito amor, pedindo a Deus que tivesse então misericórdia da vida dela, né, que pudesse dar a ela um filho. E neste período, então, quando ela clamava para que Deus pudesse tirar a vergonha dela, o profeta Eli entra no templo e vê a Ana então chorando, né, clamando, resmungando, a ponto dele achar que ela estava bêbada. E ele pergunta para ela se ela estava bêbada, né? E ela disse que não. Ela falou: não, meu senhor, eu sou apenas uma mulher angustiada de espírito, né? E contou para ele o que estava tanto afligindo o coração dela, né? Que as perseguições, as humilhações que a Penina fazia, as afrontas, os preconceitos. E assim ele profetiza um filho na vida de Ana. Ele fala para ela ir para casa, que Deus poderia lhe conceder o filho, né? Daria a graça para ela, dela poder conseguir este filho. E aí Deus então concede o filho para ela, os desejos do coração dela, né? E este filho, ele veio então, a Bíblia diz que por causa daquela perseguição que a Ana sofria, né? Por causa daquela humilhação, e ao mesmo tempo por causa da humildade, o clamor que ela fez a Deus em suas orações, então Deus a ouviu, né? Deus ouviu então suas orações e concedeu um filho para ela. Mas antes de Deus conceder esse filho para ela, a Ana, ela pediu a Deus que se ele desse um filho para ela, que ela pegaria esse primeiro filho. E ela fez um voto com Deus de dar o filho dela para que fosse um sacrifício vivo para Deus, né? Que ela ia doar o filho dela, devolver o filho dela para Deus, para que ele pudesse servir no templo como sacerdote, né? Então ela teve essa ousadia, né? De uma mulher humilde e ao mesmo tempo que tinha certeza que Deus podia ouvir o clamor dela. Então ela teve confiança e fé em Deus, que se ela entregasse aquele filho para Deus, Deus poderia então ouvir o seu coração. E assim foi feito, né? Deus então ouviu o clamor daquela mulher triste, angustiada de espírito. Deus ouviu o clamor dela, das humilhações, das chateações, né? De tudo aquilo que ela estava sofrendo, de todas aquelas perseguições, de todas aquelas discriminações que a sociedade julgava sobre a vida dela. E Deus então olhou para essa mulher e viu um coração sedento, né? Um coração humilde, de querer ser uma mãe. E mais do que isso, de entregar o seu filho ao sacerdócio. E assim Deus então atuou na vida dela, no cenário da vida dela, dando para ela Samuel. Então, Ana então consegue esse milagre em sua vida, né? E Deus ouve o seu clamor. E a história de Ana então muda a partir dali, porque Deus concede um filho para ela, liberta a vida dela daquele menosprezo do que ela vivia, né? Deus então pôde atuar num cenário onde que a vida dela era uma tristeza, né? Como muitas mulheres hoje em dia. Então a Ana fez um voto com Deus,
de doar o seu filho para Deus, para o sacerdócio. E que Deus concedesse esse filho. E Deus concedeu não só Samuel, mas Deus concedeu para Ana também outros filhos. E a vida dessa mulher, então, muda a partir daquele momento, né? Daquela trajetória, que a vida dela, então, foi mudada, né? Foi mudado aquele cenário, porque ela foi uma mulher ousada e uma mulher de fé. Uma mulher que confiou que Deus poderia conceder um filho dela, né, para ela. Ela não desistiu, ela não botou um fim no sonho dela. Não, ela insistiu até chamar a atenção de Deus. E assim nasce então Samuel, né? Um filho forte, um filho que deu muitas alegrias para a mãe dele, que foi servir no sacerdócio, né? E o Senhor concedeu então essa petição para ela. E todos aqueles ataques que a Ana vivia sofrendo acabou, né? E toda aquela tristeza que ela estava abatida no seu espírito foi liberta. Ela se sentiu uma mulher livre, feliz. Ela pôde exibir aquele filho para todo mundo, para toda a sociedade, né? Porque Deus foi fiel com ela, né? E a gente vai encontrar a história de Ana lá em 1 Samuel, no livro 17. Então, nos livros de 1 Samuel está a história de Ana e também de Samuel. Então, Samuel foi o sacerdócio do povo, ele se tornou um grande profeta, ele se tornou um grande sacerdote e também um grande juiz, né? E ele foi um juiz daquele povo a ponto de ser o primeiro juiz a conceder, a ungir 2 reis, né? Saul, ele foi o primeiro rei de Israel, mas ele foi desobediente a Deus. E depois ela pôde ungir o escolhido de Deus, que foi o rei Davi. E que coisa linda Samuel poder ter feito tudo isso e Ana ter participado dessa história, né? Da linhagem de Jesus, porque o rei Davi é da linhagem de Jesus. E o filho dela pôde ser como se fosse, foi um escolhido, né? Para ungir um rei que futuramente seria da linhagem de Jesus Cristo. Então a história de Ana é uma história muito bonita, né? E quando ela teve Samuel, ela foi e levou ele ao templo, quando ele ainda era pequeno, quando ele tinha desmamado, para que ele pudesse servir então no templo. E assim então a Ana leva então o Samuel, né, para o templo, e ela cumpre o voto que ela fez com Deus, e Deus fica muito mais feliz com ela e concede então a Ana vários e vários filhos, né? E toda a vergonha dela então é recompensada, né? A fé dela é recompensada, a vergonha pela esterilidade dela, então, pela dor, pelo preconceito, todas as perseguições que ela se sentia calada, que ela vivia calada, né, enfrentando tudo aquilo. Então, ali ela é abençoada, Deus a liberta, né, porque ela foi, então, uma mulher de atitude, porque ela porque ela louvou a Deus, porque ela exaltou o Senhor, porque ela foi fiel, né? E sem dúvida nenhuma, essa história de Ana é uma história de esperança, uma história de superação, uma história de confiança e de fé, né, a Deus. Então, o que chama atenção na história de Ana é a fidelidade dela, né? A fidelidade dela foi um exemplo, um grande exemplo para nós. E Samuel pôde crescer, né? Pôde crescer e ser esse grande profeta que eu falei, né? Esse grande sacerdote, um excelente juiz, uma pessoa assim, usada por Deus, né? Em vários momentos da história, ele então fez a diferença, né? Na história de Ana, sua mãe. O rei Samuel fez a diferença nessa terra. Ele pôde então representá-la, né?
de uma forma muito bacana, muito correta, muito honesta. E essa mãe, então, foi uma mãe muito feliz, né? Ela pôde ver a bondade de Deus sobre a vida do filho dela, né? Por quê? Porque ela entregou a vida do filho dela para Deus, né? Ela confiou em Deus e Deus confiou nela. Esse é um voto mais bonito, né? Que a gente pode fazer, é uma entrega, né? Então, eu creio que a história de Ana é uma história que representa muitas mulheres até os dias de hoje, né? E não só por um filho, mas às vezes por algo que, um sonho que você tem, né? De gerar um sonho, gerar algo que às vezes você acha que é impossível. E às vezes você é afrontada, às vezes você é perseguida, né? Por causa desse sonho, né? De, às vezes, muitas mulheres de ser mãe, outras de ter algum sonho realizado. Mas Deus, Ele é especialista em mudar a história de um povo, né? Ele é especialista em mudar a história de uma pessoa quando essa pessoa, ela crê, quando essa pessoa confia nele, quando essa pessoa interage com ele, quando essa pessoa tem fé, né? E pode, sim, demonstrar o seu grande amor por Deus. E Ana demonstrou muita coragem, né? Muita busca, muita superação. E tudo isso agradou o coração de Deus. Por isso ela conseguiu chamar a atenção do nosso Deus. E assim, eu creio que você também pode conseguir o filho que você quer, ou o sonho que você pretende, ou que você busca há muito tempo. Porque a gente só precisa ter fé, coragem e estar disposto, né, a ser humilde para poder sentir qual é o desejo do coração de Deus para nossas vidas, né? Pedir para que Ele possa, assim, alinhar os nossos sonhos aos sonhos dele, né? Para que tudo dê certo nas nossas vidas. Então essa história de Ana é uma história simples, mas é uma história muito rica, onde que você pode aprender com ela, né, a ser essa mulher sensata, essa mulher de busca, de oração, de esperança, uma mulher que não deixou as adversidades da vida abater, né, sobre ela. Ela passou por tudo aquilo, né, mas de forma honrada, de forma calada, de forma humilde. E assim Deus pôde escutar os desejos do seu coração. Então, muito obrigada, queridos. Fica comigo. A próxima história que eu vou começar a contar vai ser dos profetas, né? E o primeiro deles vai ser o profeta Samuel, o filho de Ana. Então, um grande beijo para vocês e até a próxima, se Deus quiser. Não se esqueça de dar um like de vocês. Se gostarem, compartilhe com alguém. E se inscreva no canal para que vocês possam receber outras histórias. Um grande beijo e até a próxima, se Deus quiser.